Vacine-se. Com a maioria da população vacinada, muitos beijos e abraços. Muito boa tarde, estamos começando mais um Política em Foco, hoje especialmente fazendo um programa ao vivo aqui diretamente dos nossos estúdios na cidade de Osasco, levando informação, jornalismo e um bate-papo sempre agradável aqui em nosso programa para todos vocês que nos acompanham por multiplataformas, emissoras de TV, por distribuidores de canais de TV, né, as operadoras de TV, também pelas redes sociais, pelo nosso aplicativo Connect TV Play, por todas as plataformas que vocês já acompanham a Connect TV. Tem aqui hoje a nossa querida deputada Janaína Pascoal, que eu tenho o prazer de mais uma vez entrevistá-la, bater esse papo aqui. Dessa vez, que bom que pode ser aqui pessoalmente recebendo a deputada aqui em nossos estúdios. Muito boa tarde. Eu que agradeço, Tia Máscara, para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Eu que agradeço a honra do convite, o espaço, e fico à sua disposição para a gente poder manter um diálogo aí sobre as questões nacionais, estaduais e regionais, por que não? Muito bem. Deputada, justamente eu quero começar por esse ponto, né? A gente vê uma discussão política muito forte, muito quente, quando se fala em governo federal. Como é que estão os trabalhos do Legislativo Estadual? Como é que tem sido o trabalho em meio a essa polarização, essa guerra? Qual é o comportamento da Assembleia Legislativa frente ao que está acontecendo, essa disputa super antecipada das eleições de 2022? Como nós estamos trabalhando primordialmente na modalidade virtual, então a gente só encontra os colegas, né, por Zoom, nas reuniões das comissões, nas reuniões do plenário. As discussões são todas muito concentradas mesmo nos projetos em andamento na casa, que são projetos estaduais, né, projetos, por exemplo, de programas de assistência por força da pandemia, projetos referentes à área de saúde, sobretudo. Então, as discussões são muito estaduais. Quando nós vivenciávamos o plenário, né, toda a tarde ali no plenário, presencialmente, ainda havia espaço para uma discussão nacional. Então, a Assembleia está muito focada no São Paulo, nos projetos de lei em andamento, pouquíssimo se fala de cenário nacional. Tá? Nós estamos trabalhando presencialmente, mas os gabinetes, sim, e a casa está fechada para visitantes. E os trabalhos, propriamente, são Zoom. Então, assim, tem muito espaço para, olha, como é que vai ser? Às vezes a gente telefona para poder manter um pouquinho desse diálogo. Eu fico um pouco preocupada, porque aqueles colegas com quem eu estou conversando, eu percebo crescentemente um distanciamento, né, do presidente, do atual governo federal, uma leniência, né, com todos os atos do passado recente, né, todos os atos da esquerda. Percebo assim, é como se os excessos, sobretudo verbais, do presidente Bolsonaro, esse jeito incontido dele ser, entendeu? Levassem as pessoas a dizerem assim, ah, não, então não é tão antes. Muitas pessoas que eu jamais imaginaria ouvir dizer que, talvez votem no Lula, ou talvez não se posicionem, entendeu? Essas pessoas estão verbalizando isso, né? Grupos que foram muito defensores do presidente, tem dito assim, não, doutora, no Lula a gente não vota, com o Lula a gente não fecha, o Lula a gente não apoia, mas acho que a gente vai ficar neutro. Então, assim, são grupos que eu não imaginava que falariam algo do tipo, né? Que são grupos e pessoas, tá? Tem pessoas especificamente, sim, e paulatinamente vão se afastando, entendeu? Então, tem me preocupado, não, deixa eu deixar muito claro, não o afastamento do presidente em si, eu compreendo, o presidente dificulta muito. Ele ajuda muito, que né? nós façamos ele ajuda a sua defesa, isso, entendeu? Ele exatamente. dificulta muito o trabalho de defesa. Ele ajuda os seus detratores, sim, todos os dias. Sim, e vou além, ele afasta seus aliados.
entendeu? Então, mas estou assim preocupada porque essas pessoas não estão só se afastando do presidente, elas estão se aproximando da esquerda, né? Eu vou fazer uma pergunta difícil de responder. O Bolsonaro é tão ruim assim ou não era tão ruim assim a esquerda? Eu imagino a sua resposta. Mas porque essa sensação realmente que, pelo menos não tinha tanta briga, porque a direita nunca tinha enfrentado frontalmente a esquerda. Nunca enfrentou, mas eu penso que é mais decorrência da culpa do presidente e dos seus apoiadores mais radicais, dos excessos mesmo, do que de um olhar agora para trás e dizer, olha, até que não era ruim. Eu acho que quando eu olho e era muito ruim, por isso tenho muito medo desse retorno, muito medo mesmo, mas não houve nenhum esforço do presidente, dos seus apoiadores, dos seus filhos, de manterem as pessoas que apoiaram, os grupos que apoiaram, de darem assim algum sinal, né, de consideração, entendeu? Quando a gente faz uma crítica, muitas vezes querendo ajudar, no lugar deles fazerem uma reflexão, uma meia-culpa, parece que eles exacerbam, né? Então, assim, o presidente precisa de alguém ou de algumas pessoas que não tenham. Hoje, por exemplo, ele ficou mais de 40 minutos no tal cercadinho, não tem problema nenhum conversar com seus apoiadores, ouvir, mas fazendo acusações a parlamentares, a magistrados, entendeu? Poxa, o presidente tem muito trabalho. Não dá para você ficar ali fazendo ilações, fazendo gracinha, fazendo piada. Isso tira a seriedade do cargo, isso não tem a ver com a liturgia do cargo, isso dificulta que as pessoas que não querem a esquerda de volta e que não estão vendo essa tal terceira via, que essas pessoas o defendam, entendeu? E eu me coloco entre elas, eu estou entre essas pessoas. Eu entendo que está cada vez mais difícil de defender, porque o Bolsonaro é uma máquina de arrumar confusão, né? Ele e os próprios filhos, a gente sabe disso, isso não é de hoje e tal. Mas, de alguma maneira, será que realmente já reflete nas pesquisas, que a gente sempre ouve agora, tudo é discurso, né? Discurso político. Então, sai uma pesquisa que o Bolsonaro está perdendo, a direita vai lá, essa direita mais radical, ou a direita bolsonarista radical, vai lá e fala que não, isso é tudo comprado, isso é tudo mentira. A imprensa, com raríssimas exceções, que a gente pode citar parcialmente a CNN, a Jovem Pan e mais um ou outro veículo só, se mantém ouvindo os dois lados. A grande mídia, de maneira geral, só tem espaço para arrebentar com o presidente. Você acha que esse caminho é um caminho sem volta ou dá tempo de recuperar? Então vamos lá, vamos por partes. Que os formadores de opinião, tanto na imprensa como nas universidades, são anti-Bolsonaro, né? Não importa o que ele faça, isso é fato. Tá? Isso é fato. Se ele descobrir a cura do câncer, vão falar que não devia ter feito. Sim, isso quando ele faz essa reclamação, ele tem razão. Mas não são essas pessoas que começam a se afastar. São pessoas que votaram nele, são pessoas que fizeram campanha para ele. Pessoas próximas a mim, por exemplo, que quando eu fazia as primeiras críticas, ficaram muito irritadas comigo e que hoje já estão dizendo que não vão votar. Entendeu? Então eu estou falando daqueles apoiadores mesmo. Eu não estou falando de imprensa, nem professor universitário, porque esses nunca estiveram com ele, né? E não estarão. E aproveitarão qualquer fatinho para criar uma situação. Então, assim, o que me preocupa é ouvir dos outros. Eu tenho visitado algumas cidades, eu percebo que quanto menor é a cidade, maior é a resistência à esquerda, né? No interior, quanto maior é a resistência à esquerda. Mas as cidades um pouco maiores do interior já não tem tanta resistência, né? E as pessoas se ofendem muito, se magoam. A doença levou muita gente, né? E o presidente tem dificuldade de vamos dizer assim, demonstrar sensibilidade. Demonstrar essa sensibilidade. Sim. Eu entendo quando ele diz que as outras doenças também matam, que existe uma... Por que diferenciar tanto? Né? Que diferença tem
quando um pai de uma criança pequena morre de câncer ou morre de Covid. Então, eu entendo essa reflexão do presidente, mas tem momentos que o emocional da população precisa ser cuidado, entendeu? Precisa ter... E ele insiste nesse... E isso tem magoado as pessoas. Então, ele tem hora que precisa recuar um pouquinho. E saindo dessa questão mais emocional, mais psicológica, de solidariedade para com as famílias das vítimas, eu insisto que o presidente precisa afastar os filhos dos assuntos do Poder Executivo. Né? Ele tem um filho que é deputado, tem um filho que é senador, tem um filho que é vereador, todos eles têm seus cargos, têm seu trabalho. Manda cada um trabalhar lá no seu gabinete, na sua casa legislativa, não tem que participar de reunião, não tem que fazer comunicação pelo presidente, sabe? Tem que separar, né? Família e trabalho. Não estou pedindo para o presidente brigar com os filhos, apontar o dedo contra os filhos, como eventuais acusações contra os filhos. O direito exige isso, né? Mas não permitir essa mistura. Porque é muita confusão para um governo só e para um país só. Você falou de criação de fatinhos, né? Não tem nada criando mais fatinhos nesse país hoje em dia do que a CPI, que tem, assim, nitidamente um relatório pronto desde o primeiro dia, é muito nítido o posicionamento, principalmente do Renan Calheiros. Ele expõe isso de uma forma até agressiva, verbalmente. O Omar Aziz, de vez em quando, disfarça, de vez em quando faz pataquada igual fez ontem, e eu não queria até saber a opinião como, né, jurista, advogado. Eu não vi muita gente da OAB se rebelando ontem contra o tratamento dado, inclusive a advogada do depoente. Queria que você fizesse uma análise um pouco da CPI. Está contribuindo, de alguma maneira, para o país? Está investigando alguma coisa? Ou tem essa mesma sensação que eu tenho, que é só para desgastar o presidente? Então, vamos lá. Até surgirem as denúncias sobre o contrato da Covaxin, eu era uma crítica radical da CPI. Tá? Por quê? Porque eles estavam criminalizando comportamentos naturais numa democracia. Eu conheço médicos, independentemente da sua ideológica, que defendem o tratamento no início da doença. Entendeu? Não pode nem falar, né? Tratamento... Então, assim, a pessoa diagnosticou com Covid, tem que tratar. Sim. Eu conheço muitos médicos que defendem isso, independentemente de serem pró-Bolsonaro, contra Bolsonaro. Pessoas que dizem que as máscaras devem ser mantidas depois da vacinação, outras que não. Então, todas essas questões que o presidente aborda, muitas vezes de uma maneira adequada, mas são questões polêmicas no Brasil e no mundo. Sim. Não tem cabimento querer criminalizar o presidente ou tirar um presidente porque ele não usa máscara, ou porque ele entende que tem que medicar. Inclusive, acha que isso é um ponto positivo, né, do trabalho dele na frente à pandemia, ou porque isso aí não tem cabimento. Então, assim, para mim, a CPI começou assim, ridícula, infundada. Quando aparecem as denúncias da Covaxin, né, aí muda de figura. Tá. Porque aí são denúncias de direcionamento, denúncias de favorecimento, e elas precisam ser analisadas. Entendeu? Sim. Tem que ouvir lá o deputado Miranda, seu irmão, tem que ouvir de novo, porque eles deram um depoimento e depois surgiram áudios, e depois surgiram interesses, então eles têm que explicar. Aí aparecem esses senhores, o senhor de ontem, esse tal jantar. Roberto Dias. Por que um funcionário do Ministério da Saúde está discutindo assuntos da pasta num restaurante? Isso está errado. Então, assim, existe o que precisa ser investigado. Se o intuito da CPI é investigar, é outra história. Porque Sim. Eu não estou vendo serenidade, eu não estou vendo o comportamento técnico distanciado necessário para uma boa investigação. Então, seria mais saudável encerrar, vou falar aqui, eu sei que é polêmico, mas encerrar essa CPI, não prolongar essa CPI, pegar esse material, se possível um material referente a esses contratos, e mandar para o Ministério Público.
Entendeu? Porque aí essas pessoas vão ser chamadas por profissionais da área do direito, vão que prestar depoimento, vai ter quebra de sigilo. Polícia mesmo, pôr polícia em cima. Sim, não dá para não investigar. Perfeito. Entendeu? Não dá para não investigar porque tá estranho, entendeu? Agora, aquela palhaçada na CPI não ajuda a esclarecer. E como a gente já sabe que tem um desejo, né, orientado, um desejo orquestrado coletivo de tirar o presidente, para mim isso está nítido, é melhor mandar para um órgão técnico para apurar efetivamente e punir e prender e manter preso, entendeu? Quem tiver utilizado a área de saúde para desviar dinheiro ou para tentar desviar. A família do Aziz também, né? Qualquer um. Não, você então, entendeu? Assim, é isso que falta. Nesse momento, esse é o sentimento geral da população. Se o cidadão é do PT, se o cidadão não tem tido, se o cidadão é militar, se é funcionário público, Perfeito. entendeu? Agora, eles não estão investigando. Ah, então a CPI não teve mérito nenhum? Eu acho que teve, porque esse fato veio à luz, entendeu? Agora entrega para os técnicos investigarem. Parece mais apropriado. É realmente que a esquerda quer tirar o Bolsonaro ou quer fazer sangrar? Eu ouço isso nos bastidores da política, que o objetivo não é tirar, porque eventualmente se tira, o Mourão assume e surpreende e faz um governo talvez menos acalorado, mais técnico, e aí? Será que é o que a esquerda quer mesmo? Porque esse prolongamento de mais 3 meses da CPI é quase inexplicável. Se você me perguntar se o Lula quer, eu te digo que talvez não. Tá. Mas querem tirar. E o Lula não quer porque, na cabeça dele, o melhor adversário no segundo turno... Eles vão polarizar, entendeu? Os dois são figuras fortes. Sim, né? já conhecidas. São figuras fortes, conhecidas, que movimentam uma militância aguerrida. Então, eu entendo que um é interessante para o outro, vamos dizer assim. Mas a esquerda, os grupos querem tirar, sim. Falando só um pouquinho a respeito de ontem, aquela prisão de ontem foi uma aberração jurídica? Eu não sou jurista, não sou advogado, mas eu sou palpiteiro. Então vamos lá. Por exemplo, eu compus duas CPIs aqui no estadual. E interessante, as CPIs da Assembleia são técnicas. Nós conseguimos fazer um trabalho mais técnico, não existe essa necessidade de humilhar o depoente, sabe? De confrontar, de expor. São perguntas mais tranquilas, de todos os colegas, viu? Não estou aqui falando nem de A nem de B. E houve um momento que alguns colegas queriam alegar ali falso testemunho, falaram em prisão, de uma maneira mais serena, mas falaram. E eu, como fui conselheira da OAB há muitos anos, e sou também advogada, não estou exercendo agora porque quero me dedicar integralmente, estou me dedicando integralmente ao meu mandato. Sim. Mas eu falei para os colegas, olha, colegas, cuidado, entendeu? Porque essa pessoa está aqui sendo ouvida. Mas existem, vamos dizer assim, suspeitas em torno dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela é uma potencial acusada. E se ela é uma potencial acusada, entendeu? É complicado exigir que ela se acuse, ter o silêncio. Aí alguns colegas disseram, não, Janaína, mas tem direito a ficar calado. Se decidiu falar, tem que falar a verdade. Então, é um tema controverso. Eu prefiro adotar a postura mais conservadora. Qual é ela? Se esse cidadão está aqui com potencial acusado, ele tem direito ao silêncio e ele não vai ser preso, né, por uma suposta falta de verdade ou mesmo uma mentira. Então, eu não concordo tecnicamente com a decisão do senador, mas digo que há quem defenda essa linha, tá? Há quem defenda. E os analistas todos nos jornais de hoje foram no sentido de que não foi hábil nem politicamente, entendeu? Então, assim, juridicamente, eu sou da linha de que não poderia prender, porque o cidadão ali era um acusado. Ele já é um acusado. E, desculpem, ele tem muito a explicar. Sim, né? Ele tem muito a explicar. De massa a fogo, né? Nem sempre. Não, nem sempre. Mas tem um cheirinho de que tem coisa errada ali. Mas ele tem muito a explicar. Né? Bom, falando... A gente ouve
isso agora, de alguns anos, desde o Mensalão, a gente ouve a escalação da STF, por exemplo, ela é debatida nos bares, tanto quanto se o Neymar é titular ou não é da seleção na final de domingo, de sábado, da Copa América. Eu queria sua opinião a respeito dessa indicação do André Mendonça, né? Uma promessa quase que de campanha do Bolsonaro, que colocaria alguém terrivelmente evangélico e sendo cumprido... Eu não sei se ele é tão terrivelmente evangélico, porque ontem eu fui ler o perfil e ele parece ser se essa terminologia existe, um novo evangélico, né? Parece que tem 5 anos que ele passou a integrar uma igreja, não é daquele grupo dos evangélicos mais tradicionais, vamos dizer assim. Então não tenho como afirmar que ele seja terrivelmente evangélico. Mas, aparentemente, é uma indicação que acena para as bases do presidente, entendeu? Aparentemente, né? Eu preferiria, eu não tenho nada a dizer que o desabone. Sim. Entendo que ele cumpre os requisitos constitucionais. Notório saber jurídico, reputação ilibada. Não tenho nada que o desabone. Talvez eu preferisse uma pessoa mais sênior, né? Uma pessoa mais velha mesmo. Mas aí questão de opinião. Tem um desembargador federal aqui no TRF3, Dr. Joe Ronson de Sálvio, sem nenhum desprestígio aos demais, sim. Né? Existem muitos juristas com condições de ocupar essa vaga, mas ele é um desembargador com muita experiência no âmbito penal, no âmbito civil, e é um conservador, né? Ele defende as pautas conservadoras e tem decisões muito boas. Então, assim, eu preferiria alguém mais sênior, mas não é uma má indicação. Vamos aguardar. Chegou a se falar, a primeira vez que eu vi pesquisa, né? Qual o seu indicado preferido? E ganhou Ives Gandra Martins Filho. Sim, doutor Ives. Eu tenho, assim, muita admiração pelo doutor Ives pai. Inclusive, brinquei muito com o doutor Ives. Ele também tem um programa de entrevistas e eu dizia assim, olha, meu candidato para o Supremo não é seu filho, é sua filha. Que doutor Ives e a falecida esposa, que Deus a tenha, educar os meninos, que hoje já são senhores, né? Ele tem ali uma gama de potenciais candidatos e o Ives Filho é o preferido, vamos dizer assim, dos senadores. Isso. Mas a filha do doutor Ives, que é a doutora Ângela Gandra, que é secretária nacional da família, é uma mulher com uma formação muito consistente. Então, eu sempre brinquei com o doutor Ives que, se eu tivesse que escolher, escolheria a Ângela. E seria uma boa indicação. A doutora Ângela esteve ontem aqui na região, justamente muito ainda a doutora Ângela também seja jovem, né? Ela tem muita consistência, digo assim, jovem para o cargo, porque eu tenho essa visão de que se for alguém mais sênior, é menos tempo de Supremo, é menos tempo de poder, é muito poder que tem um ministro do Supremo. Então, você colocar uma pessoa que vai ter 30, 40 anos, é muita coisa, entendeu? Mas são as regras, né? Vamos aguardar, porque o presidente, isso aqui é um parênteses que eu faço, ele tem uma mania. Ele anuncia o nome para sentir a reação. Então, ele soltou essa possível indicação, mas ele ainda não indicou. Será? Eu não sei. Mas, assim, eu senti que as bases dele, pelo menos eu vi críticas. Não. Eu senti. Foi entendido como assim, não era o ideal, mas tudo bem, do nosso dia. Eu senti que foi bem aceito. O ministro, eu não o conheço, assim, nunca conversei com ele, mas quando eu fui ao Supremo para defender as candidaturas avulsas, ele fez a sustentação oral, sustentou muito bem. Parece uma pessoa simples no trato, não é aparecido, que é bom para a carreira. Não vejo como uma pessoa parecida. Eu divirjo do ministro no posicionamento que ele tem demonstrado em relação à liberdade de manifestação. Com essa mania de requerer investigação contra qualquer pessoa que critique o presidente. Eu não acho isso bom, né? Para mim, guardadas, assim, deixa eu explicar bem para não ter dúvida. Ele mandou investigar quem criticou o Bolsonaro. Sim. Alexandre de Moraes manda investigar quem critica o Supremo. Mesmo sendo grupos contrapostos, o
comportamento jurídico é o mesmo. E esse comportamento me assusta. É péssimo. Entendeu? Porque eu sou uma defensora da liberdade de manifestação, de expressão. Então, eu não concordo nem com um, nem com o outro, independentemente do que digam esses investigados, entendeu? E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, André Mendonça e Alexandre de Moraes no Supremo. Como que vai ser, né? É complicado e assim, a gente que é da imprensa, às vezes fica com medo mesmo, porque dependendo do calo que você pisar numa frase errada, talvez não, né, nós da imprensa regional, tal, mas os grandes nomes da imprensa nacional têm receio. Eu não vou citar o nome, mas um amigo meu recentemente falou, eu tenho medo de ir ao Brasil, ele é um jornalista renomado, de ir ao Brasil e receber um esteja preso por causa de um ministro, porque ele faz duras críticas diariamente nas suas colunas, nos programas que participa. Então, nós estamos num momento muito estranho da liberdade dada em excesso, porque aquela história de jogar futebol com a cabeça do Bolsonaro é uma afronta muito grave e que foi vista como cultura, expressão popular, e em outros casos o tal do esteja preso de maneira eu sempre ensinei para os meus alunos que eu prefiro, né, tolerar esses excessos como do que a gente correr o risco de cercear a manifestação. Entendeu? Eu acho que a justiça pode ser buscada até de maneiras não de impedir que faça. Se fez, responda por aquilo juridicamente, seja criminal ou seja civil, inclusive. Às vezes o civil dói mais do que o criminal, porque mexe no bolso, né? Dependendo da instituição, vai sentir mais a dor no bolso do que eventualmente num processo criminal. O atual STF, essa composição agora, com essa possível entrada, né, já pré-anunciada, do André Mendonça, do Marco Aurélio Mello, a gente imagina que continua tudo do mesmo jeito, um corporativismo muito pesado e o STF quase sempre atuando como um superpoder que vai, de alguma maneira, tolhindo os demais poderes. A gente não vê um equilíbrio mais. O STF tomou uma posição de alguns anos para cá em que não há mais o equilíbrio dos três poderes. É um poder e os demais abaixo. Nós vamos ter que aguardar como é que vai ser o proceder do novo ministro, porque uma coisa é você estar num cargo que podem te tirar a qualquer momento. Outra coisa é estar numa cadeira que ninguém te tira. Então pode ser que depois de empossado, ele tenha uma personalidade mais forte. Entendi. Né? E realmente se impõe ali perante os colegas para levar o Supremo ao seu papel constitucional, porque aparentemente ele é contrário a esse agigantar do Supremo Tribunal Federal. Sim. Mas para segurar isso, ele vai precisar se impor perante colegas de personalidade muito forte. Gilmar Mendes, o ministro Alexandre, o ministro Gilmar. O ministro Toffoli parece ter muita influência sobre ele, né? Não sei se terá. Então, temos que aguardar. Né? E quando se trata de Supremo, qualquer, vamos dizer assim, prognóstico é arriscado. Porque o Supremo acabou de anular decisões próprias, eu nunca vi isso. O Supremo acabou de enterrar, né, as 4 condenações do ex-presidente Lula, que tinham sido referendadas pelo próprio Supremo. Porque quando as pessoas dizem, não, olha, desfizeram as decisões do Sérgio Moro, anularam a Lava Jato, esquecem que todos aqueles feitos passaram pelo Supremo uma série de vezes. Então, assim, é quase inimaginável uma corte, né, desfazer seu próprio trabalho. É como dar um habeas corpus contra si. É estranhíssimo, entendeu? Esse posicionamento ele repete em outros níveis, né? Essas coisas estranhas, como por exemplo, como é que pode o próprio acusado, a vítima ou o acusador ser também quem manda prender no caso daquele inquérito maluco das fake news? Eu sou muito crítica a esse inquérito, muito crítica, como fui crítica também ao inquérito dos tais atos antidemocráticos, antidemocráticos, como sou crítica ao fato do ministro
acatar o pleito da Procuradoria-Geral da República para arquivar e, ao mesmo tempo, instaurar um novo inquérito pelos mesmos fatos. Mudou o nome só. Então, assim, é tão intrigante porque eles anularam a Lava Jato, alegando que o Moro seria parcial. Suspeito. Mas como pode o Supremo instaurar um inquérito de ofício contra a manifestação do MPF, onde aquele que instaurou preside, é vítima? Então, assim, eu sou professora de Direito, não tem como explicar isso para um aluno em sala de aula. Né? O que... A gente tem que recorrer àquelas frases bobas, às vezes, são as jabuticabas brasileiras, aquelas coisas... O que intriga é que, por exemplo, o ministro Alexandre também é professor, é referência, inclusive. A maior parte dos ministros ali está também na área da docência, então isso intriga, né? Essa militância pública do STF, deles todos terem se tornado um pouco... youtubers, twitteiros, todos eles se pronunciam sobre tudo. Não é assim em outros lugares do mundo. O Supremo, normalmente, as cortes principais dos países são mais afetas a decisões internas, são mais discretas. Isso não acaba criando um desconforto para eles mesmos? Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição. Porque, assim, essa tua pergunta, ela também cabe para os procuradores da República, para os advogados, para o presidente, que também fala sobre tudo. Então, a gente está vivendo um momento de transição, sabe? Onde as pessoas acreditam mesmo que elas têm esse poder. Muitas pessoas... é tão interessante isso, mas da área da psicologia. Elas acham que na rede social elas são outra. É como se fosse um ser humano no trabalho ali e outro na rede social. Sim. Então, a gente está enfrentando essa discussão em várias searas, né? Os próprios procuradores que foram representados no CNMP, magistrados no CNJ. Então, a gente tem que olhar para isso, avaliar. Porque você não pode correr o risco de criticar quando a manifestação é ruim. Mas quando você concorda, aí é liberdade de expressão, entendeu? A gente tem que fazer essa autocrítica o tempo inteiro. Em sala de aula, eu sempre procuro estimular, né, os meus alunos, sobretudo aqueles que vão ficar na área jurídica, não importa se são advogados, a serem comedidos em manifestações, a serem comedidos nas manifestações sobre casos concretos. Se é magistrado, existe vedação de você antecipar julgamento. Então, quanto mais cuidado com esse tipo de postura, melhor. Então, assim, não é só para o Supremo, entendeu? Vale para todos. Para uma parte importante da sociedade que decide o destino e a vida, né, jurídica de muita gente, de muitos caminhos do nosso país. Veja bem, né, não tem nenhuma proibição de procuradores falarem em grupos de WhatsApp ou de Telegram. Mas foi isso que matou a Lava Jato. Então, veja, meu Deus, isso é certo, é errado? Eu não concordo com a decisão do Supremo, né? Eu acho que foi errada. Falo isso de maneira respeitosa, mas falo. Mas, por exemplo, em sala de aula, um professor prudente orienta os alunos a não fazerem isso. Se amanhã você é procurador da República, você é delegado federal, você não discuta o seu caso num grupo de Telegram. Tá entendendo? Você pode matar uma investigação. Que foi o que aconteceu. A obtenção ilegal de provas dessas conversas serviu para destruir então, assim, um trabalho de muitos anos. Embora eu não concorde com a decisão do Supremo, preventivamente é melhor adotar a postura mais protocolar. De um distanciamento oficial. Sim. Entendeu? E isso para os ministros, né, que tem toda uma discussão de familiares advogarem, de familiares, causas de escritórios de familiares tramitando ali no STJ, no STF. Nós estamos passando por um momento de reflexão e eu entendo que quanto mais conservadorismo nessas questões, melhor. Entrando um pouco na história das eleições do ano que vem, falando da tal da terceira via, eu quero começar falando do Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi um herói
né, considerado ainda por grande parte da população, mesmo os bolsonaristas que ficaram com raiva da forma que ele saiu acusando, aquele negócio de sair atirando, né? Cai, mas cai atirando. Tem muita gente que ficou desconfortável com aquilo, mas mesmo assim preserva uma admiração pelo fato dele ter enfrentado uma quadrilha, né, fortíssima e que agora viu tudo isso desmoronado. Você acha que tem caminho para o Sérgio Moro voltar à vida política? Até porque me parece muito inconstante a participação dele no debate. Tem hora que ele aparece muito, tem hora que ele simplesmente submerge e sai do cenário do debate político. Acho que há espaço para Sérgio Moro candidato a presidente ou vice? Então, talvez ele como vice fosse interessante e como alguém que vai cuidar do Ministério da Justiça sem nenhuma chance de ser demitido. Né? Ele seria uma figura interessante para a vice-presidência. Para a presidência, eu entendo que ele é o único hoje que tem potencial, ou o principal, de ascender essa tal terceira via. Porque toda a luta de 2015, 2016 tem a ver com o trabalho de depuração que foi feito por meio do processo de impeachment e por meio da Operação Lava Jato. Sim. Ele tem esse trabalho prestado. Mas eu fico um pouco preocupada com ele, por exemplo, num palanque, ou com ele num debate. Então, ele como vice, talvez, fosse uma figura muito interessante. E ele também precisa, já falei isso em tweets, eu já falei isso em várias entrevistas, não é abandonar a pauta da corrupção, porque é importantíssimo e necessário, mas olhar para outras áreas, né? Porque um potencial candidato à presidência da República vai ter que falar de educação, vai falar de saúde, né? Então ele precisa, quem sabe nesse período de retirada, né, de retiro, ele não está estudando essas pautas. Seria um nome importante para criar a tal da terceira via, porque assim, tudo que a gente vê... Eu o apoiaria. Você o apoiaria? Eu o apoiaria publicamente e faria campanha e votaria nele. Só ficaria antes receosa para saber quem é que ele vai escolher como grupo, né? Porque, por exemplo, eu sou uma defensora da vida. Então, se ele se aliar, né, a pessoas que querem, por exemplo, legalizar aborto, que tendo a apoiá-lo e vejo nele a terceira via, sim. Ciro Gomes, que todo mundo fala que poderia ser uma terceira via à esquerda, né, mais posicionada à esquerda, mas que não consegue resolver os problemas dele, inclusive contra o PT. O PT, quando ele ameaça aparecer, o PT começa o massacrando e não deixa que ele vire uma realidade, sabe, né? Que eu tenho uma linha, né, na vida. Eu não gosto de falar mal, prefiro falar bem. Sim. Então, o que eu posso te dizer? Dos nomes que estão aí, como potenciais terceira via, eu só vejo este potencial no Sérgio Moro. Aí, com relação aos demais... Ciro, Danilo Gentili, Eduardo Leite, João Dória, Mandetta... Todos têm legitimidade para se candidatarem, para concorrerem. Estamos numa democracia, estamos numa república, sou defensor da república, mas eu só vejo esse potencial no Sérgio Moro. Você acha que isso pode acontecer ainda? De ouvir de bastidores? Tem alguém trabalhando isso? Porque dizem que há quem me falou isso foi o senador Álvaro Dias, numa entrevista, ele falou que há um acordo, um acordo não foi a palavra, mas há uma possibilidade que, caso Sérgio Moro venha a concorrer, que viesse pelo Podemos, que é um partido que ele não tem uma característica ideológica muito marcante, é um partido mais pragmático. É uma possibilidade, você acha? Não, falar de partido não sei. Né? Sou uma defensora de candidaturas avulsas. Acho que o partido é mais um detalhe, né? Infelizmente é uma exigência legal. Então, pelo partido que ele viria, não importa. O que importa é tomar cuidado para não entrar num partido que vai vender a candidatura. Porque tem disso, que vai né? Sim. O cidadão se filia, aí passa prazo para ele sair, aí o partido se acerta, não sei em que moldes, não sei com quem, sim, e chega na hora, falta um documento, não lança candidatura. Então ele tem que tomar muito cuidado nisso. Nesse aspecto, o presidente
né? Já está escaldado. E tem problemas hoje, né? O presidente não tem partido. Bolsonaro não tem partido. Entendeu? O presidente não tem partido e corre risco de não ter. Mãe do entendeu? céu. Então, assim, ele tem que estar... Ele é muito cioso essa questão. Eu sei porque eu acompanhei todo o processo em 2018. E Sérgio Moro, se vier candidato, tem que ter cuidado com isso aí também. Você era a vice dos sonhos da direita na época. Todo mundo falava muito do seu nome, da vice como do Bolsonaro. Nem todos, eu tomei muita pancada da direita. Mas não tem como estar numa vitrine desse tamanho. Mas não tomei muita pancada. Eu sei, mas você era a preferida, a queridinha da direita. Todo mundo falava justamente por ser uma mulher forte, uma mulher independente, que não se acua frente a embates e tal. Isso não aconteceu por decisão sua. Você se arrepende? Você acha que você poderia estar contribuindo mais para o país sendo vice do Bolsonaro? Eu não me arrependo, não. Sabe por quê? A minha vida iria do inferno, entendeu? E quando a vida da pessoa está um inferno, por mais que ela tenha potencial, ela não consegue dar, entendeu? Então eu não me arrependo, não. Você acha que a pressão do jeito que ela é feita... Não é a pressão, eu aguento pressão bem. O problema é o povo que cerca o Bolsonaro, meu Deus, não dá. É o pessoal doido. O tal do núcleo duro que fica lá muito perto. É um pessoal que faz intriga, é um pessoal que tem um ciúme dele doentio. É um pessoal que acredita que qualquer ser humano tem que se curvar, entendeu? Acreditaram que ele é um mito? Oi? Você acha que a tal da história do mito, essa turminha acredita que ele é um mito de verdade? Se não acredita, age como tal por interesse e está prejudicando o presidente, o governo e a nação. E ele acredita que ele é um mito? Não sei te dizer. Você acha que, de repente, ele passou do ponto do acreditar nas próprias verdades e aí ele está se atrapalhando? Houve um momento em que eu me assustei muito com o presidente. Até teve um embate na minha bancada por causa disso, que foi um momento que o presidente postou nas suas redes um vídeo de um pastor dizendo que ele era o escolhido. Isso foi lá no começo, antes da pandemia. Eu me assustei, porque é muito ruim quando um comandante, né, quando um presidente, quando ele acredita mesmo que ele é uma pessoa acima das demais, mas ele recuou nessa postura, né? E o convívio que eu tive com ele durante a campanha foi um convívio que mostrou uma pessoa humilde. Foi pouco o convívio que eu tive com o presidente. Mas não era... A impressão que a gente tem é que teve mais desse convívio. Não foi. Foi pouco convívio. Foi um convívio intenso por um curto período de tempo. Que foi aquele período em que nós estávamos decidindo se seríamos uma dupla dinâmica ou não. Eu me dei bem com ele, senti assim, uma reciprocidade. Mas a direita, né, que o cercava, que naquela época eu achava que era muito radical e depois eu vi que era mais radical do que eu imaginava, era uma direita que não achava que eu era de direita suficientemente ou que eu era subserviente suficientemente, entendeu? Então, eu não acho que não deu certo por causa do presidente. Eu acho que não deu certo por causa desse grupo. Entendi. Entendeu? Você acha que, de alguma maneira, a direita está cometendo erros parecidos com a esquerda? Tem uma parte da esquerda que acha que, por exemplo, alguns nomes do que seria centro-esquerda não são tão esquerda assim, aí se subdividem e acaba ficando tudo no colo do Lula. A direita também está com dificuldade de criar um grupo maior, mais representativo por princípios mais importantes, vamos dizer, e fica se subdividindo, porque a gente vê muitas pessoas que, naquele momento, na campanha do Bolsonaro, tomaram o mesmo rumo, apoiaram o Bolsonaro. Eu posso citar algum nome aqui, não precisa do seu comentário, por uma questão de elegância que você já está demonstrando, não quer citar, mas Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri, entre outros tantos, remavam todos na mesma direção. E, de repente, agora a direita se esfacelou. Como é que... Olha, eu venho tratando disso há muito tempo. Eu acho que tornei públicas as minhas preocupações de maneira mais contundente quando o presidente saiu do TSE. Aquela saída foi muito pouco estratégica, porque ele saiu com uma promessa de formação de um partido num curto espaço de tempo, sendo certo que qualquer estudante de direito sabe que aquilo era impossível. E ao fazê-lo, ele
acabou com a ideia de pessoas que o apoiaram, saírem a prefeitos, saírem a vereadores, não deu tempo de ninguém se organizar. E ele deu as prefeituras e as câmaras para o PT e para o PSDB e para outras siglas, né? Então, aquilo ali foi muito esquisito. Até hoje, eu cismo com aquele movimento. Eu cismo. E ali eu comecei a falar para as pessoas que nós trabalhamos muito para tirar a esquerda do poder e que a direita vinha fazendo um trabalho para trazer a esquerda de volta. E uma das críticas que eu fiz e faço é esse totalitarismo. Então, o PT é totalitário a vida inteira, né? Quem vive numa universidade e pensa diferente sabe o inferno que é. E a minha vida inteira eu trilhei na USP. É um inferno você não pensar como eles. Poxa vida, continuou contra esse totalitarismo e aparece uma direita que também é assim, né? Que também, se você faz um comentário, te aniquila, te cancela, né? Falando aí do jeito que os jovens falam, sim, entendeu? Então, assim, ficou parecida, sim, mas com menos inteligência e com menos sofisticação. Porque a esquerda é articulada, sim, a esquerda é inteligente. Sim. Um cita o outro ali, um copia o outro, entendeu? Mas, assim, pelo menos eles foram buscar o verniz, né? Que a direita tem orgulho de não buscar. Brucutu. A direita quer ser brucutu. E não consegue entender o que é a direita no mundo. Sim. A direita no mundo estuda muito, sabe? Não é assim. Bom, vou passar para um outro item aqui, e já indo para a parte final, falar da pandemia, né? Como é que tem sido esse período? E falando um pouco pessoalmente, vamos esquecer um pouco a deputada aqui, falar da Janaína, né? Que trabalha, que é professora, que também é deputada. Como é que isso mexeu com você, com as suas rotinas? Você está sentindo que nós estamos chegando nesse final, se Deus quiser? O mundo melhorou, o mundo piorou? Como é que foi essa experiência pessoal desse período de pandemia para você? No começo, como eu comecei a acompanhar a doença antes dela chegar ao Brasil, né, eu lendo dos jornais internacionais, no começo realmente fiquei muito assustada e fui muito dura com o governador quando ele não queria fechar. Na primeira vez eu entendi que tinha que fechar sim, da segunda vez eu acho que ele se equivocou, porque já não era mais necessário fechar para preparar o sistema de saúde. Fui muito dura com o presidente, quando pedi, inclusive, para ele renunciar, porque ele não punha máscara, porque ele... Então, eu tive naquele início, onde eu não sabia qual era o tamanho do problema, eu realmente fiquei assim, bem radical, de preservar... Trabalhei o tempo inteiro, mesmo no hospital, internada com Covid, eu fiz sessões online. Então, assim, eu trabalhei o tempo inteiro, não teve um momento de parada. Mas eu estava, assim, no começo, bem dura, né? Mas, para esse momento, muito embora eu use máscara, eu com todos os protocolos, eu já estou preocupada com a saúde mental da população. Porque eu tenho percebido pessoas com comportamento desproporcional. Então, você vai entrar num elevador, por exemplo. Você está no elevador de máscara. Eu estou de máscara. Você vai me pôr para fora porque você quer subir ou descer sozinho? Isso tem acontecido. Né? Então, assim, as pessoas, eu presenciei situações em que pessoas precisando trabalhar receberam uma oferta de trabalho e recusaram. Então, nós estamos entrando num estado também de adoecimento, né, do mental, do emocional. Sim. E também tem muita gente utilizando a doença agora para não querer retomar a normalidade com interesses outros. Né? Eu venho conversando com o presidente da Assembleia, eu acompanho o colégio de líderes, eu tenho insistido com o presidente que nós temos que retomar o trabalho presencial na sua completude. Porque hoje a gente tem, por ordem do presidente, um sistema de rodízio. Então, se eu quiser chamar todos os funcionários para trabalhar, eu não posso. É uma situação difícil, porque aí o funcionário está em teletrabalho. Para mim, trabalho é trabalho. Está em teletrabalho, eu mando acompanhar audiências da Câmara, sim, fazer relatório. Nem todo mundo acha que está em teletrabalho, está em trabalho. Acha que se é rodízio, só trabalha no dia que está lá. Sim. É difícil. Aí, às vezes, você pede para o funcionário vir.
Ah, mas a senhora sabe que eu sou grupo de risco, a senhora está me colocando em risco. Aí você tem que assinar uma carta de responsabilidade. Meu Falei Deus. para o presidente, não dá. Nós temos que dar o exemplo. Tem uma perda de produtividade que não tem como. Perde produtividade e a gente fica sem saber se é medo, se é real, se é oportunismo. Vindo para cá, eu li a resolução que foi publicada hoje. Uma resolução do secretário da Educação, professor Rocieli, dizendo o seguinte, olha, agosto, todos os professores vacinados com as 2 doses voltam para o presencial e aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de se vacinarem e não quiseram, por qualquer razão, que é um direito, voltam também. Porque não tem cabimento. A pessoa dizer, eu tenho direito a não me vacinar, mas também não quero trabalhar. Tem coisa errada. Então, aí. assim, mandou voltar, entendeu? E eu entendo que é assim que tem que ser, porque não dá mais. Nós temos que voltar à normalidade, por óbvio. Nós descobrimos um mundo que pode trazer economia, praticidade, né? Você pode fazer uma reunião daqui com Brasília sem gastar passagem, sem gastar estada. Isso é uma economia muito grande. Então, não tem por que a gente perder os ganhos desse período, sim. Né? Mas, assim, mostrar para as pessoas que a vida segue, que o país precisa se movimentar, não dá. Quem mais está padecendo são as crianças. A última pergunta que eu vou fazer, mas antes dela, recuperação, porque eu vou falar de educação e tenho certeza que você tem muito a dizer a respeito disso. Recuperação da economia. Mal melhorou um pouquinho só, a gente vê dólar caindo, euro caindo, bolsa estourando, o comércio voltando, empresa, mesmo restaurante com 30% de capacidade, voltando a respirar tal. A tal da recuperação, que primeiro falaram em V, depois em I e tal, parece que ela está acontecendo. Ela está acontecendo, ela vai acontecer, mas um ponto que eu diagnostiquei nas últimas cidades que eu visitei, foram várias, e eu estou em contato direto com as pontas, é que a gente hoje, né, em São Paulo, estou falando de São Paulo, imagine o resto do Brasil, tem vagas de trabalho não ocupadas por falta de qualificação. Sim. Ah, é falta de estudo. Você tweetou isso hoje? É falta de estudo? Não. É falta de qualificação. Às vezes a pessoa tem o grau, né? Tem vamos dizer assim, o grau educacional, mas não tem a capacitação. E outra, nós vivemos um momento de muito mimimi, sabe? Trabalho é trabalho, né? A pessoa, você não pode querer que o seu chefe fique cuidando do seu emocional, fique cuidando do seu psicológico, entendeu? Passe o dia inteiro te elogiando, não dá. Então, além do problema do preparo, vamos dizer assim, do preparo para a missão, existe um problema do preparo emocional. As pessoas estão utilizando, eu sou super defensora do respeito, né, no ambiente de trabalho, sim, mas as pessoas estão utilizando essa teoria do assédio moral para se vitimizarem, entendeu? Para permanecerem nas posições sem as responsabilidades devidas. Produzir menos e não ser incomodado. Eu acho impensável, né? A pessoa dizer, não, olha, você vai me colocar em risco. Peraí, então pede a conta. Não quer pedir a conta, quer continuar recebendo. Coach. Né? Não estou passando do setor público. As empresas agora têm que contratar coach, porque os funcionários têm que estar felizes. Tudo bem, quer dar emprego para o coach? Ótimo. Mas se o funcionário não está feliz, ele tem que pagar um psicólogo. Né? Ele tem que se tratar para depois voltar para o trabalho. Os sindicatos vão odiar essas suas frases. Gente, eu sou dura mesmo. Eu entendeu? sei. Eu sou dura. Eu concordo com você. Eu sou dura comigo. Entendeu? Você cobra de si mesmo essa postura. Não dá, é muito mimimi. Isso aí está prejudicando o país, está prejudicando a produção. A geração, e né? vai prejudicar as pessoas. Entendeu? Última parte. Volta às aulas, você comentou. Está programada aí para agosto. 1 ano e meio jogado na lata do lixo, com todo o esforço que eventualmente a gente possa contar de uma cidade, de professores, de diretores que tentaram fazer aí o que era possível, mas o que foi possível fazer é praticamente nada em relação a essa lacuna de 18 meses que nós temos no Brasil,
que não aconteceu em lugar nenhum outro do mundo. Quer dizer, a gente era um país defasado. Você ouviu hoje o ministro da Cultura dizendo que passou vergonha no encontro que ele teve internacional? Não porque vi. Só o Brasil estava em atuação? Então. Entendeu? E o que mais... Gente, é impressionante. Eu vejo, né, deputados, supostamente representantes da área da educação, desbrigando contra os projetos de lei que prevêem a educação como atividade fundamental. Sabe por quê? Porque eles querem fazer greve. Meu Deus. Eles querem utilizar essa questão da pandemia para fazer greve. Então, assim, não dá mais, tem que voltar. Entendeu? Dá para recuperar? Você consegue de verdade ver o Brasil correndo atrás? A gente já estava atrasado antes. Eu sou otimista. Então vamos enfrentar então. Muito bem, eu quero finalizar aqui agradecendo mais uma vez. A deputada é uma das personalidades da política mais expressivas, né? Quer você goste, quer você não goste, quer você concorde ou não concorde, ela tem uma agenda super limitada, procurada por todas as grandes emissoras, jornais, para entrevistas sempre, e todas as vezes que eu tive a oportunidade de convidar, ela nos atendeu. Então, acho que isso nos motiva bastante, que os demais deputados, ministros, dá um pouco mais de atenção para a imprensa regional, porque muitas vezes essa entrevista aqui vai ser vista por pessoas que não assistem política na grande mídia. E acho que é importante a gente falar de política e falar das coisas do nosso país. E ao contrário, eu que agradeço o espaço, porque, por exemplo, essas ideias aqui que a gente debateu, elas vão fazer as pessoas refletirem, entendeu? Elas vão fazer o pai e a mãe que estão lá na casa pararem de mimar, entendeu? Dizer o seguinte, quando o filho chega reclamando, não, porque o professor cobrou, porque meu chefe cobrou. Filho, eu vou te dar apoio, você está sendo acolhido, mas vamos conversar? Tem um dedinho de culpa sua nisso aí? Será que entendeu? Você não errou? Então não é ser aquele pai que não acolhe, que joga pedra, mas também não é ser aquele pai que passa a mão na cabeça o tempo inteiro, porque isso está afundando essa geração. Entendeu? Verdade. Esse pessoal da casa dos 30, que já foi criado assim, vulneráveis, é porque é mulher, porque é negra, porque é gay, é porque... Para com isso. Entendeu? Para, porque isso está puxando a gente para trás. Enfrenta os desafios de cabeça erguida e com isso, garra, né? Não é se submeter se você tem um chefe que abusa, né? Casos que a gente vê de assédio, inclusive sexual, não é isso. Sim, sim. Mas, assim, o excesso, né? O excesso faz com que esses casos são graves, acabem sendo relativizados. Vamos deixar essas coisas para situações graves, entendeu? Muito bem. Deputada, muito obrigado mais uma vez. Parabéns. Agradeço. Sou seu fã. Na primeira entrevista que fiz com ela, já falei, sou fã de todas as pessoas que defendem com veemência, mesmo quando eu não concordo. Às vezes eu falo, eu sou seu fã, não concordo com nada que você fala, mas você defende com veemência. E no seu caso eu concordo com quase que a totalidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada e saúde para todos que nos acompanham. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A gente encerra por aqui mais um Política em Foco. Vocês continuem ligados à programação da TV. Valeu. Imagina.